Isaías 9, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor, eu sei que você já leu. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu estava lendo esse texto e fiquei pensando que todo nascimento ou que toda chegada de uma vida nova, ela traz mudanças na vida das pessoas. Ela muda o ambiente familiar, ela muda uma casa, e o impacto ele já começa com a notícia, não é verdade? Quando alguém está grávido, ou quando o casal está grávido, é um misto de choro, é um misto de euforia, é um misto de expectativa, pensando como é que vai ser o rostinho dela, como é que vai ser o rostinho dele, que cor serão os seus olhos, como é que vai ser o cabelo. Quem tem bebezinho novo aí sabe como é que é essa expectativa, e a gente também que já tem adolescentes também sabe como é que é essa expectativa. E quando é planejado, então nem se fala, né? É uma expectativa ainda maior. Embora o texto que foi lido de Mateus aqui fala sobre uma forma inusitada de como o Senhor foi gerado, de como ele veio ao mundo através de uma virgem, causando surpresa para os seus pais, causando surpresa para todas aquelas pessoas que conviviam com José e Maria. O texto de Isaías, ele nos fala também sobre uma criança que era planejada. Era uma criança, sobre uma criança que era esperada por muitos e muitos anos. E essa espera, queridos e queridas, ela veio desde o Jardim do Éden. Tem um texto lá em Gênesis 3,15 que diz que a palavra do Senhor assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a cabeça. Esse é um texto que fala sobre quando o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, quando nós rompemos a nossa aliança com o Senhor, quando houve uma ruptura de elos com o Senhor. Mas o Senhor nos fez uma promessa, que nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Desde aquele tempo, a guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, ela já vem acontecendo dentro do meu coração, do teu coração, nas nossas mentes, na história da humanidade. Desde aquela época, desde o início dos tempos. O fato é que desde a queda do homem e da mulher, através do pecado, uma criança especial era esperada. Alguém que nasceria, alguém que viveria, alguém que morreria por mim e por você. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria o título de Uma Vida com um Propósito. Uma vida com um propósito. E o que acontece com as crianças quando elas vêm ao mundo? Elas recebem uma atenção especial, muito por conta do amor que nós depositamos nela, pela aquela proteção de pai que nós sentimos, e também por conta da sua condição de fragilidade. Mas nós, como pais também, nós projetamos todo um futuro para a vida dos nossos filhos, não é verdade? Quando eles nascem, a gente quer proteger, a gente quer cuidar, a gente quer orientar e começa a preparar o seu futuro, escolhendo a escola, escolhendo a cor das roupas, conduzindo da melhor forma, trazendo para a igreja. E muitas das vezes, o nosso desejo para eles é que eles possam seguir os nossos exemplos, que eles assumam as nossas profissões, se tornando médicos, se tornando advogados, se tornando professores, arquitetos, mestres de obras e tantas outras profissões que existem por aí e que estão representadas aqui pela vida de vocês. E a palavra de Deus nos mostra nesse texto de Isaías, queridos e queridas, que a expectativa sobre Jesus também era muito grande, muito grande.
E o texto de Isaías 9, que foi lido aqui do 1 ao 7, nos mostra que a expectativa que estava sobre essa criança, que ia nascer, essa criança que ia fazer a diferença, não era uma expectativa que ele fosse advogado. Muito embora aqui no Salmo 94 diz que ele é um justo juiz, um juiz que veio para reparar todas as injustiças cometidas contra os fracos, por pessoas arrogantes e perversas que assumem determinados poderes. Não, a expectativa não era para ele ser advogado. A expectativa também não era que ele fosse um grande médico. Muito embora aqui no Novo Testamento existem vários fatos, cheios de prova da sua capacidade de curar. Porque ele curou cegos, ele curou surdos, ele curou mudos, ele fez paralítico andar, ressuscitou dos mortos. Por isso ele recebeu o título de médicos dos médicos. Aleluia! Não, a expectativa não era que ele fosse médico. A Bíblia nos mostra, querido, que nos textos que o Senhor curou, que o Senhor fez grandes maravilhas, o que nos leva a crer que ele atendia urgência e emergência. Mas o que ele quer para mim e para você é nos dar cobertura total. Ele não quer só te atender no momento da aflição, ele não quer só te atender no momento da dor, ele quer ter um relacionamento comigo e com você, para que em todo o tempo haja uma cobertura sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. E essa é a noite que o Senhor espera que você reate o seu relacionamento com Ele. Talvez você esteja pensando assim, mas eu nunca desprendi o meu relacionamento com o Senhor. Talvez você já diga assim, não, o meu relacionamento é muito forte. Mas essa reflexão, essa noite, é para que você pense, é para que você traga à memória como é que está o seu relacionamento com Deus. Porque essa noite, ao término dessa cantata, você vai ter a oportunidade de dizer assim, Senhor, eu quero ter um elo forte contigo. Eu preciso ter um relacionamento mais forte com você. Eu preciso ter uma aliança renovada com você. Aleluias. A expectativa também não era que ele fosse professor. Muito embora ele tenha recebido o título de maior educador do mundo, um dos maiores exemplos está no ensinamento do Sermão da Montanha, onde Cristo nos ensina que eu e você precisamos levar uma vida de ética, moral, de justiça, sendo honesto nessa terra. Aleluia, aleluia. Eu sei que em muitos momentos isso é difícil. É difícil seguir uma vida de retidão com o Senhor, mas o Senhor me mostrou e te mostra em todos os atos da sua vida que não é impossível viver em retidão com Cristo. A expectativa também, querido e querida, não era que ele fosse um arquiteto. Muito embora o texto que se encontra em Jeremias 29:11 diz que ele desenha os melhores futuros para mim e para você. O texto diz, porque eu sou quem conhece os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Aleluia, aleluia. Mas você pode olhar por aí e ver tudo que ele construiu. Por muitos ele é considerado o maior arquiteto do mundo. Mas eu queria chamar a atenção para a maior obra-prima que ele já fez. Eu sei que você já viu ela hoje, quando estava se arrumando para vir para cá, quando você estava se olhando no espelho. Deus fez a mim e a você. Acredite, acredite, ele nasceu para mim e para você. A expectativa também não era que ele fosse um grande mestre de obras. Muito embora ele tenha imensa capacidade de restaurar vidas, de restabelecer sonhos, de reconstruir casamentos que foram destruídos. Eu sou o exemplo disso. Eu sou o exemplo disso. Isaías nos mostra nesse texto, queridos e queridas, que quando essa espera acabasse, essa expectativa sobre esse nascimento dessa criança, e com a chegada desse bebê, ele traria luz para a escuridão, e a paz para os aflitos, honra para os humilhados, e vida para os que estariam à beira da morte.
muito mais do que um advogado, muito mais do que um arquiteto, muito mais do que um mestre de obra. Ele traria luz para a escuridão. Aleluia, aleluia. Quando a gente olha para esse texto, e eu estava pensando nisso hoje à tarde, meu Deus, humanamente você olha para isso e diz, é muita expectativa colocada em cima de uma única pessoa. Talvez se essa expectativa estivesse sobre a minha vida, e talvez se essa expectativa estivesse sobre a tua vida, seria uma decepção na certa. Eu falharia, você falharia. Mas em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, na parte A, diz que se eu e você depositarmos a nossa expectativa, a nossa esperança em Cristo, nessa criança tão esperada, descrito nesse texto de Isaías, a nossa esperança, que é Jesus, não nos decepciona. Não nos decepciona. Talvez você tenha vivido um ano de 2021 cheio de tristeza, de amargura, de decepções, de frustrações, por ter depositado a sua confiança, ter confiado em pessoas que te traíram. Eu te convido nessa noite a depositar a tua confiança nessa criança que nasceu há mais de milhões de anos atrás. E até hoje, se você depositar a tua confiança, se você confiar nele, ele não vai te decepcionar. Ele não vai te decepcionar. A palavra de Deus nos diz que as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas tristezas, a gente também pode depositar nele. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Sabia que Deus tem cuidado de você? No teu caminhar, no teu levantar, por onde você anda, porque Ele tem um propósito na tua vida. Então Ele tem cuidado de você. O Deus que eu sirvo, queridos, o Deus que eu acredito, Ele pode mudar a tua história hoje. Basta você se entregar a Ele. É Natal, é nascimento, também pode ser o teu nascimento nessa noite. Você decide mudar de vida. Um outro momento importante na chegada dos bebês é a escolha do nome. Muitas pessoas dizem, que estuda essa questão da escolha de nome, de significado, que o nome determina, diz ou influencia muito na nossa personalidade. E com Jesus não foi diferente. Ele não só recebeu o nome, como personificou cada significado do nome que recebeu. Maravilhoso conselheiro. Um nome que significa a grandeza de Deus em toda a sua sabedoria. Eu não sei a quem você anda pedindo conselhos, mas saiba que existe alguém, querido, querida, que tem os melhores requisitos para te orientar, para te ajudar nas tuas dúvidas, nos teus problemas. Não um conselho qualquer, não é um conselheiro qualquer, mas é um maravilhoso conselheiro. Esse conselho não erra. Esse conselho não falha. Esse conselho não decepciona, porque Ele é maravilhoso conselheiro. Cristo também recebeu o nome de Deus poderoso. E aqui eu poderia passar a noite falando vários adjetivos. Só Jesus para a gente estar aqui depois de uma cantata puxada dessa. Então eu poderia passar a noite aqui falando tantos adjetivos, mas um Deus poderoso é um Deus que para Ele não há impossível. Um Deus que não é ilimitado. Não importa qual seja a minha dor, não importa qual seja a tua dor, a tua dificuldade, Ele é capaz de resolver. Ele é capaz de resolver. Não importa as condições. Em João 11, tem um texto que fala a história de um homem que estava há 4 dias morto, já estava enterrado, já estava putrefecado. Mas bastou uma palavra dele, chamando esse homem para fora. E a palavra de Deus diz que ele reviveu. Aleluia. O que são os teus problemas? O que são as tuas angústias? O que são as tuas lutas para esse Deus que é todo poderoso? Nada. Aleluia. A Bíblia diz também nesse texto de Isaías que Ele recebe o nome de Pai eterno,
um Deus provedor que não falha, que não desampara, que está sempre presente, um Deus que não nos abandona, e que me ama, e que te ama, independente das tuas falhas, independente dos meus erros, independente dos meus e dos teus fracassos. E por fim, Ele é chamado de Príncipe da Paz, um Deus que é capaz de trazer o bem-estar em meio ao caos, não uma paz momentânea não, mas uma paz duradoura, capaz de alcançar todos. Tantas vezes as pessoas passam por você, cristão, um irmão que está ali na busca sempre, diz assim, como é que pode? Tantos problemas na tua família, perdeu tantas pessoas e você continua aqui com essa serenidade. E aí você olha para ele e diz assim, olha, é porque eu sirvo um Deus que tem uma paz que excede todo o entendimento. Não é fácil de explicar essa paz, mas é fácil de sentir. E se você decidir essa noite dar um passo para o Senhor, eu tenho certeza que você vai experimentar essa paz. E para encerrar essa mensagem, queridos, eu quero dizer que diferente dos nossos filhos, dos planos que nós projetamos para eles, que quando eles crescem, seguem outros rumos, buscam outras profissões, escolhem outros caminhos, Cristo não. Cristo decidiu vir ao mundo, nascer, viver, morrer, ressuscitar por mim e por você. Como está escrito em João, capítulo 1, versículos de 1 ao 5. No princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e Ele era Deus. E Ele estava com Deus desde o início. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ele decidiu vir. Ele decidiu morrer por mim e por você. Ele decidiu me amar. Ele decidiu te amar. Uma vida com um propósito. Essa foi a missão de Jesus Cristo nessa terra. Foi para isso que Ele nasceu. Foi para isso que Ele viveu entre nós. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele ressuscitou. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Querido, querida, que neste Natal, mais que presente, eu e você possamos valorizar o propósito de Cristo nessa terra. Nascer, viver, morrer e ressuscitar por mim e por você. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Faça uma escolha certa. Venha fazer uma grande aliança com nosso Deus.